Salve, salve família! E aí, beleza? Tudo bem com vocês? Nós estamos aqui no 5º episódio do nosso Edificast, nosso projeto social que tem o objetivo justamente de democratizar a informação e, sobretudo, levar de maneira aqui descontraída, através do diálogo, a formação da nossa área. O nosso 5º episódio está atrelado ao tema especificação e orçamento. Eu sou Pedro Henrique e estou como intermediador geral. Olá pessoal, meu nome é Antônio e estarei aqui junto para mais um podcast. Então, de antemão, gostaríamos aqui de agradecer a presença do nosso convidado. Eu que agradeço. Inclusive foi nosso professor técnico. E para iniciar, faça sua apresentação. Ótimo. Oi pessoal, tudo bem? Bem, eu me chamo Edvan, mais conhecido como professor Edvan, aqui na escola, né? Minha formação, ela é uma formação um pouco eclética, né? Eu já compartilhei com os meninos aqui. Eu sou tecnólogo em construção de edifícios, né? Eu me formei no IFCE. Depois eu fui surfar um pouco isso, um curso tecnólogo, né? Ligado na área da engenharia. Depois eu fui surfar um pouco pelo curso de licenciatura, né? Fui cursar geografia, né? E atualmente eu estou na escola como professor técnico. Mas além disso, em paralelo, eu curso também meio ambiente, também curso geoprocessamento, ambos cursos técnicos. Sou especialista em gerenciamento da construção civil. Tá? Perfeito. Então, o currículo, né, ele é bem, como você falou, bem eclético, mas eu acredito que tudo contribui para uma boa formação, sobretudo um bom magistério, né? Sim. E eu diria que ambas as formações, elas se complementam, né? Que bom, é um prazer estar aqui com vocês, estar compartilhando um pouco dessa temática extremamente importante, não só para a área da construção civil, mas para todas porque o orçamento, ele é uma temática que deveria ser trabalhada com maior ênfase, não só dentro da construção civil, mas, por exemplo, dentro da própria família. Afinal de contas, nós temos o orçamento familiar. E para muitas famílias é um tabu, né? E que bom que a gente pode ter esse momento aqui, que nós podemos ter esse momento de trazer um pouco, de democratizar um pouco dessa temática tão importante. Perfeito. Então, para a gente iniciar, eu gostaria que o senhor apresentasse para a gente a definição, o que seria orçamento, né, especificação, e também a sua importância. O senhor já entrou pontuando muito bem a questão do orçamento familiar, mas a gente sabe que tem vários, né? Sim. Olha, eu poderia trazer aqui inúmeras definições de diversos autores, né? Mas eu vou trazer uma definição mais simples possível, porque afinal de contas eu imagino que a ideia desse momento é justamente trazer essa informação de forma simples para que uma pessoa que não tem uma formação técnica na área possa compreender, tá? Então, na construção civil, o orçamento é nada mais, nada menos do que uma maneira que nós temos de dizer para o cliente quanto ele vai gastar nas diversas etapas dessa obra, tá? Então, através do orçamento, nós podemos quantificar os valores que serão gastos em cada etapa. E com relação a essa importância, porque esse pretenso cliente, ele pode se programar. Ele pode, a partir de um valor que ele tenha, executar essa obra na sua totalidade, ou ele pode executar essa obra por partes. E o orçamento, ele traz essa dimensão, ele traz essa mensuração de quanto ele tem e o quanto ele pode gastar nessas etapas. De uma forma simples de nós entendermos. E qual a sua importância, irmão? Pronto, a importância, ela se dá por diversos fatores, né? Um dos primeiros, ou um dos principais fatores, é porque você consegue verificar se existe uma viabilidade financeira, ou seja, se o cliente ele vai ter aquela quantidade de recurso para executar essa obra, né? Além disso, dentro do orçamento nós temos diversas especificidades, né? Então, por exemplo, dentro do orçamento eu posso atrelar esse orçamento a um memorial descritivo, eu posso atrelar um memorial justificado, um memorial de cálculo. E esse memorial descritivo ele vai trazer as informações referentes
todas as etapas da obra. E além das etapas, você vai especificar também os materiais que serão empregados, enfim. E a partir dessas informações você consegue não só verificar quanto será gasto, mas você consegue verificar as etapas que serão executadas e o que está sendo feito dentro de cada etapa. Tá? Porque, por exemplo, eu posso atrelar também a esse orçamento um cronograma físico-financeiro. E aí eu tenho, eu vou saber quanto eu vou gastar, eu vou saber em quanto tempo aquela etapa vai ser executada. Então eu consigo, né, ter um gerenciamento, ter uma compreensão melhor da minha obra. Tá? Então ela é importante justamente por isso, porque você consegue ter esses dois pontos. Você consegue verificar o custo e você consegue verificar a temporalidade, né, o quanto de tempo será necessário para executar essa obra. Perfeito. Como o senhor já falou, né, é importante o orçamento exatamente para o proprietário da obra ter uma base de quanto vai ser gastado em toda a obra. Mas a gente sabe que em qualquer obra sempre tem aquele deslize, né? Às vezes vai ser gasto a mais, tanto em material de construção, quanto acontece alguma coisa com o mestre de obra, com os pedreiros e tudo mais. Do teu ponto de vista, o que pode ser feito, né, para diminuir esses, como é que eu posso dizer, essas diferenças, sabe? Para se aproximar o mais perto do resultado final. Nós sabemos que o orçamento é uma estimativa, né? Então, quando se faz uma estimativa, a ideia do orçamento é você ter uma proximidade desse valor, né? Então, a ideia é que esse valor ele fique o mais próximo possível do real. Por alguns fatores, você pode ter um acréscimo ou um decréscimo desse valor. Geralmente é acréscimo, principalmente no período atual, em que nós temos uma inflação em que quase todo dia você tem um aumento de produtos. Então, por exemplo, você enquanto técnico de edificações, um engenheiro ou qualquer profissional da área, ele foi contratado para executar um orçamento, sei lá, em julho de 2021. Se ele for executar essa obra nesse momento atual, obviamente você vai ter uma defasagem de valores, porque os valores eles aumentaram, né? Combustível subiu, e a gente sabe que o combustível é um item, é um insumo que acaba encarecendo todos os outros insumos, né? Porque você tem transporte, etc. Então, nesses casos, as construtoras ou as empreiteiras, elas costumam colocar o que nós chamamos de aditivo, que é um acréscimo que é colocado daquele orçamento que foi orçado, né? E aí existem algumas formas de você minimizar esses custos. Sim, existem vários, mas um dos principais é você fazer um controle rígido, né, já no recebimento de materiais. Então, quando você compra o material, quer seja tijolo, quer seja areia, cimento, é importante que você faça o acompanhamento no recebimento. Por exemplo, você comprou uma carrada de areia. Se essa caçamba ela não vier em perfeito estado de conservação, ela pode vir derramando areia, por exemplo. E aí você comprou uma quantidade X, por exemplo, 6 metros cúbicos, você recebe 5,5, você já sai no prejuízo. Entendeu? Perfeito. Diante dessa situação, a gente sabe que o orçamento, ele, como o senhor bem falou, ele tem sempre um acréscimo ou um decréscimo, né? Sim. E você trouxe uma situação muito interessante, que eu acredito que nem todo mundo tem essa atenção de verificar a chegada do produto, né? E daí compra, como você bem mencionou, uma quantidade X, mas quando chega a quantidade menor do que, pelo menos, do que deveria chegar. Eu gostaria de saber, né, apresentar aqui para os nossos telespectadores que estão nos escutando e assistindo, como você avalia o orçamento nos dias de hoje? As pessoas, elas melhoraram após, né, nós estamos vivenciando ainda esse tempo de pandemia, mas as pessoas, elas afloraram esse conhecimento, essa atenção a esses gastos, a esse orçamento, né, não só na área da construção civil, ou as pessoas ainda têm, digamos assim, que a gente sabe que cada um tem esse conhecimento de orçamento, mas não é aquele próprio, né, aquele jogo de cintura das contas. Como você avalia? Pronto. Nós
como foi mencionado antes, nós temos uma defasagem com relação à educação financeira. Isso é fato, né? E muitas vezes, porque existem duas formas assim de você construir. O primeiro e o mais comum é você fazer o processo de autoconstrução, ou seja, eu compro material, geralmente é assim, eu compro um terreno, depois eu vou comprando material e vou fazendo o processo de autoconstrução. Eu construo um cômodo, depois eu construo um outro, e etc. Nesse processo, fica bem mais difícil do proprietário fazer um controle orçamentário, porque ele vai comprando de acordo com os recursos que ele tem. Muitas vezes, recebeu um 13º, recebeu um dinheiro extra, vai lá, compra material e vai fazendo o processo de autoconstrução. A segunda forma é aquela forma mais comum para as construtoras, né? Que é aquele chama de construção mais formal, onde você, para iniciar a construção, precisa de uma série de alvarás, você precisa de o conjunto de projetos, né? Você precisa de profissionais habilitados, engenheiro, mestre de obra, técnico de edificações, técnico em outras áreas, como por exemplo técnico em desenho, e profissionais com qualificação profissional, que na linguagem popular são profissionais que têm a classificação na carteira. O que seria isso? Só para vocês entenderem, geralmente, e para vocês e para o pessoal que está nos assistindo, geralmente funciona da seguinte forma: um profissional, como por exemplo um pedreiro. O pedreiro ele tem duas formas de se tornar um profissional registrado, reconhecido em carteira. Ou ele frequenta um curso, geralmente um curso de curta duração, sei lá, 30 horas, 50 horas. Esses cursos são muito ofertados por o Senai, por exemplo. Então ele vai lá, faz esse curso, aprende técnicas importantes na construção civil, como por exemplo, leitura e interpretação de projeto. Ele vai ter noções básicas de orçamento, ele vai ter noções de materiais de construção. Então ele faz esse curso de curta duração, muitas vezes vai numa construtora, mostra aquele certificado e ele acaba conseguindo, né, uma classificação na carteira. E a forma mais comum ele começa como ajudante pedreiro, ele vai vendo de forma empírica como é que se constrói. Servente, né? Isso, né? Na linguagem comum é o servente pedreiro, né? Algumas pessoas costumam chamar a orelha seca, né? E é importante nós falarmos esses termos porque são termos mais comuns. E a ideia aqui é justamente desmistificar, né? Porque eu costumo dizer que na construção nós temos duas linguagens: a linguagem formal e aquela linguagem mais culta, mais técnica, não é? E é importante existir o processo de adequação da linguagem, porque, por exemplo, se um engenheiro chega para um ajudante pedreiro, para um servente, e diz: olha, eu quero que você faça isso com uma linguagem extremamente técnica, ele não vai entender, né? E aí, quando ele chega, mesmo tendo uma bagagem técnica, conhecimento técnico, e repassa essa informação de uma forma mais clara, fica mais fácil o processo de comunicação entre essa hierarquia que existe dentro da construtora, né? Então, voltando para o exemplo anterior, aquele profissional ele entra como ajudante pedreiro, como servente, vai vendo como é que se faz e aprende. E aí ele passa muitas vezes por um teste lá de execução. Então ele vai levantar uma parede, ele vai fazer alguma atividade que é designada, e se ele for aprovado, ele recebe uma classificação de pedreiro, né? Então, partindo desse princípio, nós temos essas duas condições. E a pergunta inicial foi como nós vemos isso hoje em dia. Então, nós acabamos vendo que as pessoas estão começando a ter uma percepção que o orçamento é importante, mas que não é uma condição em que você pode ver isso em todos os lugares. Inclusive tem um colega da gente que ele fala que o pai consegue fazer milagre com um salário mínimo, né? Verdade. E daí eu acredito que seja interessante sempre abordar essa temática, a importância do orçamento, não só na construção civil, mas o orçamento ele se encontra, na verdade, na maioria das áreas, né?
Por exemplo, na área pública, uma licitação precisa de um orçamento, né, X. Cada um tem suas especificidades, cada um tem suas diferenças e suas obrigações técnicas, digamos assim. Nesses profissionais, Adivance, na construção civil, nos profissionais, como você avalia esse conhecimento? Você, na sua opinião, precisa melhorar ou você avalia que o conhecimento na área de orçamento e especificação, você avalia algo positivo? Bom, hoje, a avaliação que eu faço hoje é que tem melhorado, mas não é o ideal, por diversos fatores. O primeiro deles é que algumas construtoras ou alguns construtores, eles tendem a não investir em um profissional especialista em orçamento. Tá? Por quê? Porque para eles muitas vezes é um custo. E a gente sabe que, dependendo da escala, a questão da escalabilidade, né, de demanda. Se você tem uma escala maior, por exemplo, vou citar um exemplo aqui, uma construtora de grande porte, dessas tem aqui na região. Se essa construtora tem um profissional gabaritado, especialista nessa área, é muito vantajoso para ela, tá? Por quê? Porque ela vai conseguir elaborar todos esses orçamentos, fazer um acompanhamento minucioso de todas as obras e ela vai, obviamente, reduzir custos e aumentar a margem de lucro, como eu falei anteriormente. Mas muitos construtores de médio e pequeno porte, eles não optam porque eles imaginam que o conhecimento que eles têm já de tempo de trabalho é suficiente para gerenciar, né, todas essas informações. O que eu vejo muito hoje em dia é que os profissionais que existem no mercado, eles são extremamente requisitados. Um profissional especialista em orçamento, ele não fica sem trabalho, porque ele é disputado pelo mercado. Então, se ele está trabalhando numa empresa X, a empresa Y oferta um estágio maior para tirar ele daquela empresa X para ir para Y, porque existe uma escassez de profissional no mercado. Tá? Um outro ponto que eu vejo é que os profissionais que existem, eles vão se aposentando, então vai ficando uma lacuna no mercado. E vocês, enquanto técnico de edificações, poderiam estar ocupando essa lacuna no mercado. Mas aí tem um outro problema que eu vejo, é que muitos alunos, não só do curso técnico, por exemplo, de edificações, mas muitos alunos da graduação não optam pela área do orçamento, porque dizem que é uma área complexa e difícil. E não é bem assim, né? Eu costumava dizer na disciplina que ela é uma disciplina extremamente importante porque ela engloba todas as áreas. Ela vai englobar a parte de mecânica dos solos, vai englobar materiais de construção, higiene e segurança no trabalho, todas as áreas, todas as disciplinas que você vê ao longo do curso, ela está presente dentro do orçamento. E ela é uma área assim, de atuação de forma minuciosa, porque você vai desmiuçar uma obra, você vai ver tudo dessa obra para fazer, por exemplo, o processo de quantificação, né? Então você precisa quantificar tudo dentro dessa obra para poder você ter o valor real do que vai ser gasto em cada etapa, né? E quando você faz o somatório de todas as etapas, você vai ter o preço total dessa obra. Então, por essa característica, muitos profissionais não optam por seguir na área e os que estão, eles são requisitados. Então, é uma área de atuação muito interessante. Eu vejo dessa forma. Então, você que pensa aí, né, em se inserir no mercado de trabalho em uma área que é muito procurada, né, eu acredito que cada um, além de se identificar, né, ter a vocação para aquilo, também tem essa pesquisa de que o mercado de trabalho procura. Sim. Inclusive, antes de vir para cá, eu estava vendo uma pesquisa de mercado mesmo, né? E existe uma procura muito grande por profissionais especialistas em orçamentos, principalmente os grandes centros, né? As grandes capitais, e que as construtoras não preenchem essas vagas por não ter profissional gabaritado no mercado. Perfeito. Então, em nome da escola aqui, inclusive ele leciona, né, um grande professor, inclusive agente técnico em edificações, em formação. Nós tivemos essa disciplina e, inclusive, abriu as nossas mentes no que se refere a esse entendimento técnico da coisa, né?
a gente entende um pouco de orçamento, mas é aquele orçamento mais empírico, né? Aquele orçamento mais jogo de cintura. Coloca nessa parte, compra aquilo, enfim. Mas esse orçamento, inclusive, tem as leis sociais, né? Que a gente tem o BDI. O que seria isso? Pronto. Para o pessoal que está nos assistindo. Ótimo. De uma forma simples, para que todos possam compreender, são todos aqueles direitos adquiridos pelo trabalhador. Então, todo trabalhador que trabalha no regime CLT, ou seja, consolidação das leis trabalhistas, com carteira assinada, ele vai ter direito a férias, 13º, auxílio paternidade ou maternidade. Os feriados, domingos, né? Isso, feriados, né? Por exemplo, o trabalhador ele está no final de semana em casa, mas legalmente falando ele recebe uma parte, né? Uma composição do salário dele vem desse descanso semanal remunerado, que nós chamamos, né? Então, existe uma série de encargos que a construtora vai ter por ter esse trabalhador com carteira assinada. Eu costumava brincar com vocês na disciplina, dizer assim, olha, é muito caro ter um trabalhador com carteira assinada, porque você paga por 2 para ter um, né? Por quê? Porque se você paga um salário para esse trabalhador, você paga um salário, por exemplo, de R$ 1.100. Você vai pagar muito mais do que R$ 1.100 só de encargos, né, para ter esse trabalhador na empresa. Então, custa caro ter um trabalhador com carteira assinada. E aí, justamente por isso, existem uma corrente aí de pensamento de simplificação desses impostos, para justamente diminuir essa carga tributária e, obviamente, dar fôlego para essa construtora ou para essa empresa contratar mais pessoas. E aí tem um ponto importante. A construção civil, ela é uma das indústrias, né, que mais contrata no Brasil. Tá? Então, mesmo tendo toda essa elevação de carga tributária, que são as leis sociais, ainda assim se contrata muita gente, se contrata muitos profissionais. E se houvesse essa desoneração, se houvesse essa simplificação, o número de pessoas contratadas poderia aumentar, né? E aí nós vamos ter, obviamente, as leis sociais e o BDI, né? Que são, alguns autores chamam benefícios de despesa indireta, outros bonificação de despesa indireta. Quer dizer a mesma coisa. São aqueles custos indiretos que você vai ter na obra. Toda e qualquer obra, ela vai ter custos diretos e os custos indiretos. Os custos diretos vão ser aqueles custos com material, né? Com mão de obra, né? Já os custos indiretos são aqueles custos que estão relacionados com a obra, mas de forma indireta. Eu costumava dizer que o cafezinho, por exemplo, é um custo indireto. A internet que você coloca lá no escritório é um custo indireto. Aquela maquete que você faz no stand é um custo indireto, mas está vinculado com a obra. Então, a gente percebe que o Edivan é bem gabaritado na área, né? Muito interessante a área de orçamento. E para que a gente possa encerrar, eu gostaria aqui de agradecer a sua presença, pelo seu sim, agradecer aqui a representatividade da equipe da Técnica em Edificações do 3º ano aqui da escola. E para que a gente possa encerrar, faça suas considerações finais. Ótimo. A primeira consideração que eu poderia colocar aqui é que vocês que estão concluindo o curso técnico de edificações não deixem de estudar, né? Continuem, quer seja na área da infraestrutura ou não, mas continuem estudando. O segundo ponto é que toda e qualquer forma de conhecimento ela é válida hoje em dia, né? Nós temos alguns alunos que dizem assim, mas eu estou cursando edificações, eu estou cursando meio ambiente, eu estou cursando transações imobiliárias, eu estou cursando finanças, e qualquer outra área de conhecimento, né? Se você está cursando um curso e você não se identifica com aquele curso a ponto de seguir com profissão, tudo bem. Toda e qualquer forma de conhecimento ela é válida. E uma hora ou outra na tua vida tu vai precisar, tu vai utilizar esse conhecimento, né? Então não desistir, persistir. E acho que por fim, assim, uma última dica que eu possa dar além de você continuar estudando as disciplinas que são postas no curso técnico, na faculdade, busquem outras formas de conhecimento. Hoje, como foi mencionado, nós temos uma democratização do conhecimento. Então,
uma dica é buscar outras formas de conhecimento que agreguem um conhecimento a ponto de muitas vezes gerar uma renda passiva para o aluno. Por exemplo, hoje pouco se fala sobre investimento em bolsa de valores, né? Pouco se fala em fundos de investimento, pouco se fala em formas de você obter uma renda extra, por exemplo, tráfego pago, né? São informações e conhecimento que está um pouco distante da nossa temática agora, que é orçamento, mas que é uma dica que eu posso dar para vocês. Busquem conhecer, busquem outras áreas de conhecimento, e aí você vai ter uma condição, né, de vida melhor, uma condição que muitas vezes foi diferente da condição que o seu pai ou sua mãe tiveram. Perfeito. Então, muito obrigado. Este é o nosso último episódio, quinto tema, né? A quinta temática, especificações de orçamento. Então, você que gostou aí, deixe seu feedback e até a próxima. Muito obrigado. Até breve, pessoal.